Deixa eu pegar aqui a convocação do Bahia, da direção do Bahia para o Conselho. Vamos lá. Está na tela aí, está aí. A diretoria executiva do Bahia convidou os conselheiros tricolores para a apresentação da proposta de constituição da Sociedade Anônima do Futebol do Esquadrão. A reunião será nesta sexta à noite no Museu do Bahia, na Fonte Nova, com transmissão ao vivo da TV Bahia, tá certo? Então, depois de quase um ano de negociações, a diretoria do Bahia anuncia a proposta de venda do clube ao fundo árabe City Football Group. Isso aconteceu hoje nessa mensagem que vocês estão vendo aí na tela. É o passo fundamental para concretizar a criação da SAF e, consequentemente, vender as ações para o grupo City. Então, esse documento tem mais de 200 páginas, será analisado pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal, e aí eles vão emitir um parecer sobre a proposta, mas a decisão final da venda será do Conselho, mas, acima de tudo, do sócio numa Assembleia Geral Extraordinária, que ainda vai ser convocada. Então, o City, para esse ano, não terá tempo hábil. Será para o ano que vem, até porque faltam 8, 9 jogos aí para terminar o campeonato. Então, começa agora a 31ª rodada, não é isso, gente? Então, com a possível chegada do Grupo City, o Bahia espera dar um salto no patamar financeiro e esportivo. Os valores ainda não foram divulgados, mas a gente tem uma informação de que o aporte será em torno de 650 milhões de reais, isso transferindo em real, 650 milhões por 90% da SAF do Bahia. O Bahia diz que a discussão principal é o projeto do futebol e tudo mais. A gente sabe que o aporte financeiro vai ser colocado aos poucos, vai ser colocado de acordo com as metas a serem cumpridas e não vai ser uma coisa de vez. Então, está aí, portanto, apresentada. Sexta-noite vão ter a primeira discussão para apresentar esse projeto que será analisado pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo, Dito. E o torcedor está tranquilo quanto a isso, pode ficar, se você não está, pode ficar, porque muita gente pergunta assim, Dito, você fala muito do conhecedor do futebol, aí você fala, porque uma diretoria de um clube de futebol tem que saber, tem que conhecer, tem que ser do meio do futebol. Gente, os caras, eles têm times pelo mundo afora. Você acha que o dirigente é aquela coisa, o cara abriu uma empresa, o cara tem uma empresa grande, você acha que o gerente do cara que tem empresa grande não é um gerente que é do meio, não, por exemplo, o meio de tintas. Aí o cara tem um gerente, ele vai trazer o cara que é o porretão na empresa de tintas na Bahia, em Salvador, o cara que conhece tudo sobre tintas, onde vender, quem é que compra, quem é que não compra tintas. Então, no meio do futebol, você vai ter lá o magangão, né, o grandão, aquele que é o dono, aquele que é o presidente, aquele que vai comandar, e vai ter os caras do futebol. Você vai ter o gerente de futebol, o diretor de futebol, o treinador, que são do meio do futebol. A empresa é deles. E ali, meu amigo, é produção. Não produziu, manda embora. Não tem esse negócio, não. Então, você vai ter que produzir lá a empresa sendo a City, sendo a SAF aí, mudando. Então, eu acho que o torcedor, nesse momento, tem que ficar feliz, tem que ficar tranquilo, com o que vem aí para frente. E a gente espera, com a estrutura que o Bahia tem, junto com pessoas competentes, que o Bahia cresça cada vez mais a partir de agora, Márcio. Marcelo Moura escreve para a gente aqui no chat, ele diz aqui, outra pergunta que é clássica, né? Márcio, com a venda do Bahia, esse dinheiro vai para quem? Jorge Bahia diz aqui, o Vitória pode andar com suas próprias pernas e não precisa de SAF. Por que o Palmeiras, o Flamengo e o Corinthians não viraram SAF? A experiência mostra. O que é bom não se vende, diz aqui o Jorge Bahia. E o Wellington Luiz também escreve aqui, ele diz aqui, não vou dar 6 meses para que a torcida do Bahia venha reclamar dessa SAF. Mas aí é secando, né? Colocando um secador e tudo palpiteiro, porque o Palmeiras não virou SAF, porque o Palmeiras tem a Crefisa, a dona da Crefisa, riquíssima, bilionária, abaçou o clube, virou até presidente. E se a gente tivesse a Crefisa aqui, não precisava de SAF mesmo, não. Para que SAF? O Atlético Mineiro com a MRV. É porque no Bahia não tem nenhum investidor nesse sentido. O Vitória não precisa de SAF. Tá, você que está dizendo. Vitória talvez não precise de SAF nesse momento que vai vender barato, porque o time está na 3ª divisão. Mas aguarde e anote, porque já tem sim proposta para o Vitória virar SAF. E vou divulgar assim que tiver a situação resolvida na Série C. Vitória vai virar SAF ainda na Série B do ano que vem. Anote, Vitória subindo vira SAF em 2023. Essa coisa da SAF do Bahia, que o torcedor falou aí, é claro que a gente tem que esperar. Tudo pode acontecer, gente. De repente, o futebol, ele não é uma ciência exata.
Às vezes eu já vi isso, o Flamengo com um timão daquele, e não ir para lugar nenhum. Eu já vi a seleção brasileira de 1982, aquela seleção, se você fizesse a seleção do mundo, jogasse 10 vezes, a seleção brasileira ia ganhar 9. Mas se não ganhasse a importante, que era da classificação, não passaria. Então, o futebol traz as surpresas, é complicado. Você não pode apostar aqui no futebol, da sua vida pelo futebol, que pode acontecer o contrário. Mas existe uma tendência, e a tendência é que dê certo. Eu tinha uma opinião e sempre falei aqui. Por mim, eu não queria que vendesse. Se tivesse condição, eu não queria. Eu queria que o Bahia continuasse. Mas se você vê uma situação como nós vimos aí nos últimos anos, né, com a diretoria muito incompetente, né, levando o Bahia para o fundo, né, para o buraco cada vez mais. Aí foi o pensamento, né? Aqueles que não queriam que fosse vendido passaram a querer ter essa situação que foi criada dentro do Bahia nos últimos anos.